pessoal, boa noite. Eu me chamo Diego, sou aluno do curso de Matemática. Estou fazendo esse vídeo como a segunda etapa da matéria de estágio 2. E eu defini como tema desse vídeo, ou tema dessa aula, paralelogramo. O conhecimento da geometria ela é muito importante. Ela nos permite conhecer as formas que compõem o nosso universo. E nós convivemos com ela todos os dias, em todos os lugares, sempre existe uma forma geométrica. Então, interessante conhecer sobre o paralelogramo. E o que é um paralelogramo? É um quadrilátero convexo com os lados opostos paralelos. Então, estes são os lados do paralelogramo. E eles são paralelos. Este ângulo é paralelo a este lado, melhor dizendo, né? Este lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. E eu defini algumas coisinhas básicas que nós devemos conhecer para identificar um paralelogramo. Eu defini essas quatro. Característica número 1. Os ângulos opostos são congruentes. Característica número 2. Lados opostos congruentes. Característica número 3. Diagonais dividem ele ao meio. E característica número 4. O ângulo de A mais o ângulo de B é igual ao ângulo de C mais o ângulo de D. E esses ângulos são iguais a 180. Vamos lá. Característica número 1. Ângulos opostos são congruentes. Então, este ângulo aqui, vou começar pelo ângulo A. Ele é congruente ao ângulo C. A medida desse ângulo é igual a medida deste ângulo. Então eles são congruentes. E a medida do ângulo B é congruente à medida do ângulo D. Essa é a característica número 1. Característica número 2. Os lados são congruentes. Bom, este lado aqui é igual a este lado aqui. E este lado é igual a esse lado. Então, se esse lado tiver uma medida de 10, esse lado também terá uma medida de 10. Se esse lado tiver uma medida de 5, esse lado também terá uma medida de 5. Característica número 3. As diagonais dividem-se ao meio. Bom, se eu fizer uma diagonal aqui nesse paralelogramo, e se eu fizer uma outra diagonal aqui nesse paralelogramo, ele necessariamente, aqui será o meio do paralelogramo. Interessante que esse lado aqui, ou esse lado aqui, é igual a este lado aqui. E essa medida aqui será igual a essa medida aqui. Característica número 4. O ângulo de A mais o ângulo de B é igual ao ângulo de C mais o ângulo de D. E a soma desses ângulos, não necessariamente de todos, mas desses dois, é igual a 180. Para dar um exemplo aqui. Esses ângulos a gente conhece, são conhecidos como ângulos colaterais internos. E eles são suplementares. A soma deles dá 180. Então vou dar um exemplo aqui. Este ângulo, se ele tiver um grau de 60, necessariamente esse ângulo vai ter um grau de 120. Então, como os ângulos são congruentes, são iguais, então este ângulo será 120. E este ângulo, congruente a esse, será 60. Então, a soma desse ângulo com esse é 180. E a soma deste ângulo também é 180. Então, pessoal, essas são 4 características que eu defini para nós identificarmos o que é um paralelogramo. Fico por aqui. Um abraço.